muitos nomes surgiram nessa época como status de artistas célebres. Eles tinham seus serviços requisitados na produção de várias linguagens que foram classificadas a partir de então, como as belas artes. Haviam 6 campos dessas belas artes: dança, pintura, escultura, teatro e literatura. As classificações relativas à quantidade de linguagens existentes e o grau de importância seguiram de meados do século XVIII até fins do século XIX. No final do século XIX, com a pesquisa da produção de imagens por meio de outros processos que utilizavam a luz e produtos químicos, a linguagem da fotografia surgiu e foi classificada como a 8ª arte, uma vez que o cinema ocupou o 7º lugar. As histórias em quadrinhos também foram classificadas e hoje é comum se dizer que os HQs, como são conhecidos as histórias em quadrinhos, são a 9ª arte. Alguns defendem que o videogame seja a 10ª arte e outros que é a arte dos softwares, essa arte da tecnologia, da computação, do computador, não é? As ferramentas de computadores. Uma coisa é fato. Na contemporaneidade, as linguagens estão cada vez mais híbridas, ou seja, cada vez mais misturadas. E a preocupação é compreender as muitas linguagens artísticas existentes e talvez criar outras. Exatamente. Aí já deixa de ser 10 artes e sim passam a ser 11. Como eu expliquei para vocês, as 4 primeiras, eu vou citar todas elas aqui e as suas classificações, não é? Em primeiro lugar está a arte da música, que lembro aqui, não é? Como eu já falei antes, data-se do período pré-histórico, aquele homem naquelas suas ritualidades religiosas, para agradecer a caça, para agradecer, não é? Então ele começa a musicalizar. Então a primeira arte é a música, a segunda é a dança, que também data deste homem pré-histórico, que nos seus rituais religiosos, para agradecer quando saíam para caçar, voltavam com a caça, um ritual de passagem. Esse homem ele já cantava, ele já dançava, que é a segunda arte, a dança. Temos a terceira arte, que é a pintura, e temos aqui São Raimundo Nonato para comprovar isso, não é? Aqueles grandes paredões rochosos, que como vocês sabem, aqueles escritos rupestres, foi este homem pré-histórico, não é? Que começou a deixar gravado naqueles paredões rochosos os seus grandes feitos. E aí vocês vão ver muito, nós vamos encontrar muitas pinturas em que eles estão dançando, em que eles estão caçando, porque realmente fazia parte daquela sociedade. Então, eles gostavam de ritualizar e aí eles começaram a fazer aquelas pinturas nos paredões rochosos. Temos a quarta arte, que também é a escultura. E por que a escultura ela se encaixa lá também nos primórdios da humanidade? Porque o homem também teve essa necessidade de esculpir. Vamos lembrar aqui, precisamos deixar bem claro que esse homem pré-histórico é ele quem descobre o fogo. Então, quando ele descobre o fogo e quando ele começa a fazer as primeiras fogueiras, este homem ele percebe que em torno daquelas fogueiras, ele percebeu que o solo onde ficava aquele fogo, ele começou a endurecer, ficou mais duro, mais rígido. E aí ele começou a manipular esse barro que ficava ali em torno. Então ele começou a dar origem às primeiras panelas, os primeiros utensílios domésticos de que se tem notícia. E é por isso que nós encontramos aqueles vasos que pareciam mais uma espécie de prato, umas cuiazinhas, onde este homem pré-histórico que percebe, não é? Que esse barro cozinhou ali em torno do fogo, e aí ele percebeu. E aí esse ato de esculpir também remete a esses primórdios da humanidade. Temos a quinta arte, que é o teatro, que surge lá na Grécia Antiga, no século V a.C., não é? Que o homem começa, não é? A querer conversar artisticamente por meio da interpretação. E aí ele começa a fazer grandes interpretações, pequenas até no início, não é? E depois vão tornar-se grandes apresentações
mas ela surge lá na Grécia Antiga, no século 6 a.C. Temos a sexta arte, que é a literatura, que eu já expliquei para vocês, não é? Como surge, não é, essa literatura. Temos a sétima arte, que a sétima arte é o cinema. Ela já surge ali no final do século XIX. Mais precisamente tem um marco histórico. 28 de dezembro de 1895, quando os irmãos Lumière, eles realizam a primeira exibição pública de um cinema. Não é? De uma primeira apresentação, uma exibição pública cinematográfica. Então, o marco histórico é exatamente essa exibição. Mas aí esse homem, ele já vinha tentando ao longo do tempo, não é? Ele já se deixa levar, ele já se impressiona com o movimento, não é? E aí ele começa a pensar, será se dá para fixar esse movimento e colocá-lo em uma sequência, não é? Para que esse movimento possa acontecer, possa ser reproduzido? Temos a oitava arte, que é a fotografia. E aí a fotografia, nós temos as primeiras experiências fotográficas que diz que são datadas, são de 350 a.C., o homem já era impressionado. Mas por que, professora, que a sétima arte é o cinema e não a fotografia? Se está provado aqui, não é? Que a fotografia surgiu bem antes do cinema, não é? Aí é por uma questão mesmo de classificação, mas nós sabemos que primeiro o homem, ele reteve essa imagem, ele paralisou uma imagem, não é? E aí nós temos essa fotografia em si, o homem já perseguia esse desejo de eternizar uma imagem. Mas de fato ela vai acontecer depois do século X, com um árabe, o Al-Ranq de Bassoura, que ele percebe, ele está em uma tenda dele, ó, isso no século X, ele está na tenda dele, como nós sabemos, aquela região é muito árida, seca, e é muito quente. Então ele está dentro da tenda dele e ele vê as pessoas na tenda, a tenda é escura, não é? Ele vê que as pessoas começam a passar na frente dele na tenda, porque o sol batia nas pessoas, projetava a sombra dessas pessoas na tenda e ele conseguia ver as pessoas por fora da tenda. E aí ele diz, olha, isso daí é uma coisa interessante, né? Olha só, a luz batia nesse homem, esse homem refletia e essa sombra se movimentava. E aí ele começou a pensar na possibilidade de parar aquela sombra. Temos também a nona arte, que eu já falei para vocês, que são os HQs, as histórias em quadrinhos. E aí quando nós pensamos em história em quadrinhos, a gente pensa logo no Marvel, né? E já pensa assim, nossa, isso é uma coisa de agora. Mas deixa eu explicar para vocês, ó. A história em quadrinhos surge no ano de 1894 e 1895. O inventor dela foi um americano, Richard Alcott. Eu espero que eu tenha pronunciado direito, Alcott. Que ele publicou a primeira história em quadrinho de que se tem notícia no ano de 1895. O nome da história era Yellow Kid, perdão, ou Menino Amarelo, que contava a historinha de um menino de classe pobre lá dos Estados Unidos, e que ele só andava com um pijama amarelo. Então, essa é a primeira história em quadrinhos que se tem notícias. E olha só, data de 1894, século XIX. E por fim, nós vamos ter aí, por fim não, temos a 10ª, que são os jogos eletrônicos, e aí data de 1977, com a primeira ideia de videogame de que se tem notícia, que eram os famosos Ataris, que aí eles elaboram, não é, os seus inventores, o inventor do videogame, ele vai e constrói o primeiro joguinho, que era um jogo chamado de Arcade Pong, que foi lançado em 1972. Ele colocou o aparelho que ele construiu, não é? Ele inventou um aparelho para reproduzir essa imagem e tinha um joguinho que parecia com uma espécie de tênis, em que a pessoa ia apertando os botões e ela ia vencendo o adversário. E aí surge a ideia do videogame e aí depois explode e acontece, não é? E aí temos os grandes
jogos de videogame hoje tem até torneio, ganhou-se um status até de atleta, não é? Aqueles que jogam, fazem esses grandes torneios de videogame. E por fim, nós temos, não é, a 12ª arte, a arte digital. E essa arte digital, ela surge, já é coisa bem antiga, mas ela vai realmente ser impulsionada em 1980, não é? Pela música do francês Pierre Henry, considerado o precursor da música eletrônica. Ele começa a usar esse artifício do computador e, como vocês sabem, essa tecnologia não tem mais quem consiga parar, não é? Essa evolução tecnológica tamanha. Nesse exato momento, nós estamos, não é, fazendo uso de toda essa tecnologia para que vocês tenham acesso às aulas por meio do sistema EAD. É toda essa tecnologia aí que os professores estão dando shows, sabe? Shows, eu fico assim impressionada com os meus amigos trabalhando. Mostram slides, filmes, tudo, não é? Então, toda essa tecnologia está longe de nós sabermos para onde ela vai, o que mais pode acontecer de tecnológico. Estamos bem longe de sabermos, não é? Mas o que nós sabemos é que não tem mais como parar toda essa evolução tecnológica. Meus amores, aqui nós encerramos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá ok? Lembrem-se que a atividade para hoje encontra-se lá na página 69, para que vocês façam, tá bom? Lembrem-se, não é? Querem aprofundar, vai nos sites, pesquisa lá as 11 linguagens artísticas que você vai descobrir assim, você vai ficar impressionado com tamanha quantidade de informação. Aproveitem, desenvolvam, construam lá o poema de vocês com base no travadorismo, tá bom? E nós nos encontramos na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!